Para falar melhor, para entender melhor o conceito de fases, a gente precisa entender o que é limite de solubilidade. Normalmente a gente vê isso em química, lá no ensino médio, né? O que acontece? Eu tenho o soluto e o solvente. Se eu jogo o soluto em um solvente, eu tenho uma mistura. Vou dar um exemplo aqui de o soluto é o café, o solvente é a água. Então eu pego, jogo o café na água. Esse café vai se misturando com a água. Pego, misturo e essa água vai conseguindo absorver café e vai absorvendo, absorvendo, absorvendo até que ela atinja o limite de solubilidade dela naquela temperatura. Então, ó, tô jogando café, a água vai absorvendo, vou fazendo uma mistura, chega num ponto que a água não consegue suportar mais café, tá enfarada de café por aqui já, e ela começa a jogar café para fora. Então, eu vou jogando café na água, ela vai, mistura, até atingir o limite de solubilidade. Depois que atingir o limite de solubilidade naquela determinada temperatura, o café começa a se precipitar, o mesmo pó, ele começa a se precipitar mesmo em forma de sólido e vai se depositando no fundo da mistura de água com café ali. Então eu passo a ter uma mistura de café mais água e tenho precipitados de café no fundo. Isso acontece quando a água atinge o limite de solubilidade dela, de café nela em determinada temperatura. A mesma coisa acontece com açúcar, com sal. A água lá no mar, ela tem uma capacidade máxima de absorver o sal. Se a concentração de sal for muito grande, a água não consegue se misturar mais com sal e eu começo a precipitar sal no fundo do mar. A mesma coisa acontece com água e açúcar. A hora que eu vou fazer uma mistura lá, sei lá, vou fazer um xarope de alguma coisa, lá eu vou colocando açúcar, chega num ponto que a água não se mistura mais com açúcar, atinge o limite de solubilidade dela e o açúcar começa a se depositar no fundo da mistura ali. Bom, então vamos falar agora do conceito de fase. Fase é uma pequena porção, qualquer porção homogênea, ou seja, tudo igual, que eu tenho as mesmas características físicas e químicas. Então, olha, se está tudo igual ali, mesma característica física e química, isso aqui é uma fase. Um exemplo clássico disso é a água e o gelo. A composição química da água e o gelo é a mesma, considerando que não tem sal, né, dissolvido. Que é H2O, a composição química é a mesma. Só que a água está no estado líquido. O gelo está no estado sólido. Eu tive variação física. Uma escoa, a outra não escoa. Eu tive variação física da água para o gelo. Então, apesar de ter a mesma composição química, eu tenho duas fases diferentes, tá certo? Então, eu tenho o H2O se apresentando em duas fases diferentes. A mesma coisa vale para o vapor. A mesma analogia eu faço para variação química. Imagine só, eu tenho um sólido, um corpo sólido, e eu tenho uma região aqui que tem, sei lá, 3 átomos de ferro e 1 de carbono. Nessa outra região aqui eu tenho 7 átomos de ferro e 3 de carbono. A composição química mudou de uma região para outra. Ambos estão em estado sólido. Né? Então o estado físico é a mesma. Só que como eu tive variação de composição química, eu tenho então duas fases diferentes.